Queria que você abrisse comigo tua Bíblia no Salmo 46. Temos todas as manhãs pregado aqui nos Salmos. Na nossa sequência estaríamos um pouco mais à frente, mas eu queria convidar você a meditar comigo no Salmo 46, porque é uma palavra que tem estado no meu coração toda esta semana. Quando tenho recebido muitas palavras ou muitas mensagens de pessoas dizendo que estão com medo. Algumas pessoas até não da igreja, algumas pessoas que eu até nem conhecia, acabaram encontrando igreja, pastor, e mandando mensagem. Pastor, estou em casa com medo. Pastor, estou com pânico. Pessoas que têm síndrome de pânico, e essas notícias têm sido um gatilho para acionar o pânico dessas pessoas. Nós não temos ideia do que algumas pessoas estão passando em casa, do medo, do pânico. Não é um tempo de férias, não é um tempo de lazer. Algumas pessoas não estão conseguindo dormir, algumas pessoas não estão conseguindo comer, algumas pessoas não têm tido controle sobre suas emoções nessa hora. Então, eu queria convidar você a se alimentar das palavras registradas, deixadas a nós aqui pelos filhos de Coré. É uma canção ao mestre do canto, em voz de soprano. É um cântico, é uma canção, é um louvor a Deus, é um culto a Deus em momentos difíceis. E o texto nos diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não temeremos. Portanto, diz o texto, não temeremos. Portanto, diz o autor na sua canção, ainda que aconteçam as piores coisas, ainda que venham as piores notícias, ele diz, não temeremos. Esse salmo é considerado uma canção ao mestre do canto dos filhos de Corá. Há um entendimento geral de que, na verdade, ele teria sido composto pelo rei Ezequias, no momento em que eles viveram uma situação dramática, em que a cidade estava para ser invadida, em que eles estavam acuados, intimidados por um inimigo mais poderoso do que eles, e uma canção musicalizada pelos filhos de Corá, para que fosse então cantada no templo. Naquele momento em que eles estão vivenciando um cerco dos assírios, são afrontados, Deus é afrontado, eles são atacados pelo rei da Síria com uma mensagem dizendo que Deus não poderia livrá-los daquele grande exército, que nenhum Deus de nenhuma nação o havia impedido de invadir nenhum dos lugares, e também o Deus de Israel não impediria aquela invasão. Mas Ezequias busca a face do Senhor,
busca o socorro de Deus. E em função do grande livramento que Deus dá, enviando um anjo do céu, e aquele anjo desce no acampamento, no arraial dos assírios, e extermina aquele exército invasor. E aí então, essa canção afirmando: o Senhor dos exércitos dos anjos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos dividir esse salmo em 4 partes. Essa canção, composta possivelmente pelo rei Ezequias e musicalizada pelos filhos de Corá, que são mestres do canto, que ministram, que oficiam no templo, e eles então cantaram essas canções no culto a Deus. Por diversas vezes ao longo da história tem sido musicalizado e cantado. Esse salmo então nos arremete a Deus, nos manda a Deus, apontando aqui 4 verdades. Dividimos então em 4 partes. A primeira delas, ele vai dizer: Deus é. Ele vai falar do que Deus é. Ele diz: Deus é nosso refúgio. Ele está dizendo: Deus é refúgio, refúgio, abrigo, lugar de segurança, esconderijo. Deus é o nosso refúgio. Ele diz: Deus é nossa fortaleza. Deus é um forte. Deus é uma cidade edificada sobre altos montes, murada, cercada, aonde nós podemos nos proteger. Se de fato foi composto nos dias de Ezequias, você imagina o povo dentro dos muros da cidade de Jerusalém, cercados pelos muros, e eles dizem: Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza. Ou seja, estão dizendo: não são os muros de Jerusalém que nos cercam, não são os muros de Jerusalém que nos protegem. Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa proteção, Deus é um abrigo na rocha, o lugar seguro. E pensando em Deus como refúgio, pensando em Deus como fortaleza, é que ele então diz: Deus é socorro bem presente na tribulação. Deus é um socorro bem presente na tribulação. Deus é socorro, Deus é auxílio, Deus é ajuda, Deus é socorro bem presente na hora que precisamos do socorro de Deus. Aqui ele diz: socorro bem presente nas tribulações. A teologia torta de algumas pessoas acaba entendendo que Deus vai nos livrar das tribulações. Em lugar nenhum da Escritura a Bíblia diz isso. Em lugar nenhum da Escritura Deus promete isso. O que Deus promete é o que está aqui no Salmo e é prometido em vários outros lugares: socorro bem presente nas tribulações. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, tribulações, angústias. Estamos passando por dias angustiantes, por dias difíceis, sim, mas ele está dizendo: Deus é socorro bem presente nas tribulações, nessas angústias da vida, nessas situações de dificuldades da vida, de problemas. E a palavra que é usada no texto aqui, tsará, é interessante porque ela fala de dificuldades, aflições, angústias, importunações. E uma curiosidade sobre ela: uma das traduções, uma das aplicações usadas é que eles diziam que era para a esposa rival. Essa palavra tsará era usada, era como eles usavam para chamar a esposa rival. Ou seja, falando de uma separação litigiosa, de uma mulher rixosa, briguenta, que vai pegar no pé, que vai atacar, que vai perseguir, ou de um marido que vai perseguir, que vai fazer de tudo para infernizar tua vida. Ele diz: a tribulação é como um rival, é como uma pessoa que odeia, persegue e causa o pior tipo de desconforto na tua vida que puder causar. Ele está dizendo: as tribulações vêm, mas o Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Deus é
refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Mas além de dizer que Deus é, ele diz: Deus está. Ele diz: o Senhor é refúgio, socorro, fortaleza nas tribulações, então não temeremos. E ele diz ainda que as águas tumultuam, espumejem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E aí ele diz: Deus está no meio dela. Deus está. Deus é presente conosco. Deus está no meio dela. A cidade está cercada, a cidade está sitiada, um exército poderosíssimo à volta. Eles não têm forças, armas, recursos para vencer aquele inimigo, e ninguém na terra virá socorrê-los. Nenhum exército vizinho, nenhum povo ao redor virá socorrê-los, porque ninguém ousaria enfrentar a Síria naqueles dias pelo poderio dela. Mas a compreensão deles é: o socorro que precisamos não está no exército vizinho. O socorro que precisamos está no meio da cidade. Deus está conosco. O Senhor dos exércitos, ele diz, está conosco. Essa é a afirmação repetida: o Senhor dos exércitos está conosco. Imagine você a situação deles. Quem tinha síndrome de pânico, com certeza o gatilho disparou. Quem é mais suscetível ao medo, com certeza estava em pavorosa, em pânico, estava aterrorizado dentro da cidade. Vamos morrer, vai morrer todo mundo, seremos atacados, seremos saqueados, nossa cidade vai cair, os muros serão derrubados. A notícia é péssima, os noticiários são negativos, as críticas ao Ezequias, as críticas uns aos outros, o desespero toma conta da nação naquela hora. Mas algumas pessoas têm uma percepção diferente. Elas estão dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. Do lado de fora tem um exército inimigo, mas aqui presente conosco está o Senhor dos exércitos. Deus está no meio dela. Deus está na cidade. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, perceba a presença de Deus dentro da tua casa. Perceba a presença do Senhor dentro do teu lar. Deus está no meio, Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor da glória, dos exércitos de anjos, o Senhor criador de todas as coisas está conosco. Ele é o nosso auxílio. O Senhor está. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou à nossa própria sorte. Deus não nos deixou à sorte, aos cuidados da OMS. Deus não nos deixou aos cuidados do Ministério da Saúde. Deus não nos deixou aos cuidados das secretarias de saúde. Não. O Senhor dos exércitos está conosco. Tenha paz no teu coração, porque o Senhor Deus está conosco. Não tema, porque Deus é refúgio, fortaleza, socorro. Não tema, porque o Senhor está conosco. Mas esse salmo também diz: Deus fala. Esse salmo nos mostra a fala de Deus para os momentos críticos, para os momentos complicados, para os momentos angustiosos, para os momentos de pandemia, para os momentos de guerra, para os momentos de desajustes, de crises, para os momentos de catástrofe. Ele diz aqui a nós: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha, contemple o que Deus está fazendo na terra. Ele põe termo à guerra, tudo ele diz. E no versículo 10, você tem uma fala de Deus. É interessante, porque do versículo 1 até o versículo 9, você tem uma fala sobre Deus, uma fala a Deus. O salmista está falando conosco sobre Deus. Mas no versículo 10, é Deus falando conosco. É o que Deus fala com quem fala com Ele. É o que Deus fala com quem confia nele, com quem espera nele. É o que Deus fala com quem o busca. A fala de Deus nesse salmo é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus fala conosco, e a palavra de Deus é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Você quer uma palavra de Deus para você nesse momento que você está vivendo? Você quer uma palavra de cura para a tua alma, para o teu coração nessa hora de medo, pavor, angústia? Escuta Deus falar com você. Aquiete o teu coração. Aquietai-vos. Você está aí na tua casa. Aquiete a tua alma. Aquiete o teu coração. Saiba que Deus é Deus. Você precisa saber, Ele não perdeu o comando de nada. Aquieta seu coração, Ele é exaltado na terra. Lá na China, não é o governo da China o grande êxito do cessar da praga. Não, é misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus nos alcançará aqui no Brasil também, e a praga cessará. Aquieta seu coração. Saiba que Deus é Deus. Saiba que Deus é exaltado entre as nações, exaltado na terra. Que Deus tenha misericórdia da Itália, que Deus tenha misericórdia dos outros povos vivendo angústias. Mas Deus fala: aquieta, acalma, tranquiliza teu coração. Saia das angústias, saia das apreensões. A palavra usada aqui para aquietai-vos é Rafá, bem conhecida de nós, porque muitas vezes nós temos usado essa expressão, Jeová Rafá, Deus que cura. A palavra Rafá aqui é aquietar, mas tem esse sentido de relaxar, de curar, de uma dor terrível que você está vivendo, e aí aquele dente doendo, a cabeça explodindo, aquela dor insuportável, você toma um analgésico, e quando você toma um analgésico, dentro de um tempinho o remédio começa a fazer o efeito, e aquela dor começa a passar, e a dor passa finalmente. Ele diz aqui: aquiete, que passe a dor, que passe o medo, que passe a ansiedade, que saia a angústia do teu coração, e que em nome de Jesus, você aquiete seu coração. Tenha paz aí no teu lar, tenha paz na tua alma, onde você estiver, porque Deus está falando comigo e com você. Aquiete, saiba que eu sou Deus. Tranquilize, cure seu coração e saiba que eu sou Deus. Esse texto nos mostra que Deus faz, Deus age, Deus não está de braços cruzados. Deus exerce o seu juízo, Deus pronuncia as suas sentenças. Há um convite no versículo 8 dizendo: vinde, venham, contemple as obras de Deus, veja o que Deus está fazendo, veja o que Deus fará. Venha, ele diz, contemplai as obras do Senhor, venha assistir, ver o que Deus está fazendo na terra. Venha olhar, ver, perceber o que Deus está fazendo na terra. Uma palavra muito forte, shazar, que é um termo que não é só uma olhada. O shazar é a ideia até de visão. Tem uma visão, tem uma compreensão do que Deus está fazendo na terra. Aí nós precisamos entender, irmãos, se a Bíblia diz que nenhuma folha cai sem que Deus saiba, tudo o que está acontecendo tem um conhecimento de Deus, tem um controle de Deus. Naqueles dias de Ezequias, quando o inimigo cercou a cidade, eles buscaram Deus, eles clamaram o socorro do Senhor. A sensação de algumas pessoas é que havia chegado um juízo de Deus sobre eles, mas ainda não era um tempo de juízo, era um tempo de disciplina. Quando pragas acontecem, quando tragédias acontecem, quando cataclismas acontecem, por vezes eles podem significar juízo de Deus, ou eles podem significar disciplina de Deus. Então, nós temos que orar para que esta praga seja disciplina de Deus meramente, e que como disciplina de Deus, o Senhor então nos chama: venha contemplar o que Deus está fazendo na terra, venha contemplar. Ele diz aqui o que Deus faz. Olha o versículo 9, o versículo 8, ele diz que assolações ele efetuou na terra, ou seja, isso não é Deus torturando as pessoas, não, é a disciplina de Deus, são os juízos temporários, disciplinatórios de Deus sobre os seres humanos, pelas maldades, pelas injustiças, pela violência, pela promiscuidade, pelas coisas terríveis que a humanidade faz, a própria humanidade por vezes. Então,
as assolações vêm. Mas nas horas das assolações, somos convidados a olhar para Deus, a voltar para Deus. E aí o versículo 9 diz: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ou seja, Deus tem o poder de livrar, Deus tem o poder de quebrar estas coisas, Deus tem o poder de fazer a tormenta, a tempestade, Deus tem o poder de fazer o caos cessar, quebrando os arcos, as armas que têm causado o pânico naqueles dias. Deus tem o poder de fazer coisas extraordinárias, surpreendentes. Deus tem o poder de agir de forma extraordinária, de forma maravilhosa, de forma surpreendente para aqueles que confiam nele. Deus faz, Deus age. Eu quero te dizer, meu querido, em nome de Jesus, entenda, Deus não está de braços cruzados. Eu sei, muitos de nós, nesses dias, ficamos conectados na TV, vendo o jornal, pensando no que a Secretaria de Saúde faz, no que o Ministério da Saúde fará, no que a OMS fará, no que um cientista de Israel fará. Estamos com os olhos postos naquilo que a ciência poderá descobrir, uma vacina, uma solução, uma resposta para a crise que vivemos. Mas preste atenção no convite do Salmo: venha e veja o que Deus fará. Preste atenção no que Deus fará. Todos os dias, ore. Todos os dias, busque Deus. Continuamente ore ao Senhor, busque ao Senhor. Observe no cenário mundial o que Deus fará. Às vezes, disciplinas, assolações sobre a terra. Mas observe Deus quebrando o arco, despedaçando lanças e trazendo paz. Não dê glória aos homens. A glória não é de governos. O domínio e o controle, o reinado é de Deus. Você precisa ter uma visão correta do que está acontecendo na face da terra. Esse salmo, irmãos, nos convida a lembrar que Deus é. Esse salmo nos convida a lembrar que Deus está, Ele está conosco. Esse salmo nos convida a lembrar que Deus faz, Deus age, Deus fala. Aquieta seu coração, tenha calma. E porque Deus diz, aquiete-se, Deus fala conosco, é que Ele então, já no versículo de número 2, nos diz: ainda que a terra tumultue, ainda que haja o caos, Ele diz, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. A palavra hebraica quer dizer mova, ou mude. Ainda que a terra mude, ainda que venhamos viver tempos de mudanças, ainda que a organização, a ordem social do dia seja quebrada, ainda que a rotina seja mudada, ainda que tudo seja transtornado, Ele diz, não temeremos. Você está com medo, querido? Você está com medo? Você está com aquela pontinha de terror na tua alma? Lembra destas palavras: não temeremos, ainda que a terra transtorne, ainda que o planeta transtorne. A palavra que ele usou aqui no texto, para terra transtorne, ele volta a repetir a mesma palavra para reinos se abalem, que é reinos mudem, reinos se mexam, a terra se transtorne, reinos, as estruturas de governo podem mudar, elas podem cair, a ordem social pode mudar, a estrutura econômica pode mudar, a paz que vivemos a qualquer momento, sim, como está acontecendo hoje, pode mudar. Mas aqui ele diz, ainda que a terra se transtorne, não temeremos, não teremos medo. Depois ele diz, além da terra se transtornar, não estar do mesmo jeito mais, ele diz, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se abalem, aqui
ele está também usando uma palavra mais forte, ainda que estremeçam, ainda que balancem montes que apontam, que refletem estruturas sólidas, estruturas fixas. Há quantos anos os montes estão ali no mesmo lugar? Mas de repente, aquilo que sempre esteve no mesmo lugar, ele diz: os montes podem ser abalados nos seios dos mares. De repente, o monte que está ali pode desmoronar, cair. Isso é sinal de uma grande mudança. Isso é sinal de uma grande desordem. Isso é sinal de uma grande tragédia. Mas ele diz: ainda que os montes se abalem, ainda que os montes caiam, não temeremos. E mais, ele diz: ainda que as águas tumultuem, espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que as águas, que os mares, que as ilhas se abalem, se estremeçam, espumejem, ainda que haja tumulto, e aqui é barulho, grito, ainda que um som aterrorizador se ecoe pela terra, ainda que isso aconteça, não temeremos. Às vezes é o som, o barulho, as notícias que vêm, que assustam, que aterrorizam, que amedrontam. Aqui ele vai usar mais uma vez para nações essa expressão ramá, do fazer barulho das águas, tumultuar e espumar. Os barulhos, os sons, as notícias não são boas, mas ainda que venham notícias ruins, não se atemorize o teu coração, meu querido. Não temeremos. Você é crente? Você confia em Jesus? Você confia em Deus? Você é crente de verdade? Você crê que Deus reina? Você crê que Deus está sentado no trono? Você crê que o Senhor dos exércitos está conosco? Que o Deus de Jacó, o Deus da graça, que aceitou Jacó e que nos aceita, está conosco? Então, em nome de Jesus, não atemorize teu coração. Tenha paz. O problema de hoje não são montanhas caindo. O problema de hoje não é um terremoto. O problema de hoje não é o mar com um tsunami. O problema de hoje é um vírus microscópico que aterroriza e assusta. Mas do micro ao macro, aconteça o que acontecer, nós cremos que Deus está conosco, que Deus é nosso refúgio. Nós cremos que Deus tem agido e agirá sobre a face da terra. E nós cremos no que Deus tem falado conosco. Aquiete-se, saiba que Deus é Deus e vai nos auxiliar e nos ajudar. Deus está na tua casa, Deus está nessa cidade conosco, Deus está presente conosco e vai nos auxiliar. Queria te convidar a fechar seus olhos onde você está, fazer uma oração comigo. Talvez você está me ouvindo e o pânico tomou conta do teu coração. Nem precisa de um toque de recolher para você, porque você já está em pânico e nem consegue sair de casa. Talvez você está aí em casa tenso, mas eu queria te convidar a relaxar, ter paz no teu coração. O Senhor dos exércitos de anjos está conosco. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro está conosco. Ele fala, Ele age. Esse Deus está presente conosco. Esse Deus é esconderijo. Não se esconda na sua casa, se esconda em Deus. À medida que você está na tua casa, se esconda em Deus. De fato, esconder em casa pode trazer sobre você depressão, angústia, ansiedade. Mas que o Senhor dos exércitos aquiete teu coração e você possa se unir aos filhos de Corá. Você possa se unir ao autor desse salmo dizendo: não temeremos, não temeremos.
Oh Deus, muito obrigado, porque a tua presença traz alívio para a alma, porque a tua presença traz paz ao coração.